Olá, uma escola chamada família. Esse é o tema de hoje, dessa videopalestra que o Instituto Espírita de Educação pediu para a gente preparar para vocês. Espero que possamos tratar sobre o tema da forma mais clara possível, mais objetiva, mais instrutiva possível. A gente preparou uma palestra com alguns slides que nós não vamos estar mostrando na apresentação, porque a gente quer dar mais prioridade a esse contato visual. Bom, extraímos um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, muito interessante para começarmos esse tema. Ele diz assim: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitissem aos filhos, e que fossem dois e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Veja que aqui nesse texto se estabelece que quis Deus a formação da família como uma das grandes ferramentas universais de desenvolvimento moral e intelectual de suas criaturas, com a própria participação delas, para elas, entre elas. Então, não é só um laço de carne, mas um laço espiritual estabelecido, através da sintonia, dos vínculos, das afeições. E que essa família tem por concepção básica começar com dois, a fim de que esses dois unidos sirvam de exemplo aos que estão no porvir, no surgir, né? Sabemos que o espírito não tem sexo, mas que os compromissos reencarnatórios que este escolhe, participa, a fim de, através das decisões que tomar, progredir, reparar faltas do passado, aprimorar-se, colocando-se em situações que vão agregar desenvolvimento, né? No âmbito moral e intelectual sempre. A família, nas vias das leis naturais, a sua concepção básica é o homem e a mulher, gerando, né, as novas criaturas humanas, a fim de formar-se laços crescentes de união. Mas hoje, nos tempos modernos, a gente já tem, no código inclusive dos homens, no código judicial dos homens, a permissão da formação dessa união de dois entre pessoas do mesmo sexo. E aí, estabelecendo a oportunidade de crescer essa família com a adoção de outras crianças, né? E que é interessante nisso tudo é que você não isenta ou não ausenta o sentimento de amor por ser pessoas de mesmo sexo. Há, inclusive, em relações em casais de mesmo sexo, com muito mais lealdade e fidelidade entre eles do que sexos diferentes. Então, são ensinamentos que a sociedade moderna vão trazendo para nós todos, que vivemos nessa sociedade, que vai permitindo nos amadurecer diante desses fatos todos. E bendito seja o espírita que estudou à luz dessa ordem, desse ensinamento universal, que consegue compreender isso com muito mais facilidade, sem preconceitos, sem negar as leis naturais, que, na sua essência, precisa, para que a humanidade continue se reproduzindo e crescendo, da união de sexos opostos, né? Porque a lei da natureza estabelece isso. Bom, dada essa primeira introdução, nesse mesmo capítulo tem uma outra parte que fala assim, no Evangelho segundo o Espiritismo: na união dos sexos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Ou seja, quando você vai no Livro dos Espíritos e pega
10 leis, né, divinas, as leis universais que Deus, na sua perfeição, as criou perfeitas e imutáveis, você vai encontrar lá um questionamento que, quando é feito, Kardec pergunta aos espíritos qual das 10 leis era mais importante. E eles respondem que a última, a lei de amor, justiça e caridade, é a mais importante porque ela está em todas as demais leis, né? Então, por estar lá incluída no comportamento, na orientação desse código moral, o propósito do amor, da caridade, da justiça, ela é a mais importante, porque você vai encontrá-la em todas as demais. E quando se trata especificamente do tema família, duas leis dão muito norte a isso, que é a da sociedade e lei da reprodução. E a gente vai tratar mais um pouquinho, bem rapidinho à frente. Agora, entrando na parte do próprio título da palestra, que está se tratando de escola e de família, a gente tenta buscar lá no significado da palavra o que é família, né, à luz da nossa compreensão humana. Grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto, pai, mãe e outros filhos. Ou grupo de pessoas com ancestralidade comum. Ou a gente pode se referir a grupo de seres, coisas que apresentam características comuns, família espiritual. Ou animais e plantas, ou descendentes, ou de linhagem, de estirpe, ou a Santa Família, a Sagrada Família, Virgem Maria, São José, Menino Jesus. Então, ou seja, o símbolo da ideia da família é a união. A união de seres. Mas como isso foi se estabelecendo dentro do ambiente do orbe terreno, né? Desse planeta maravilhoso chamado Terra? Você pega lá 12 mil anos antes de Cristo, até 3 mil anos antes de Cristo, você vai ver, pela história, pela ciência, o que nos mostra, um comportamento nômade dos homens, explorando a Terra por períodos em cada região e tirando dela, através da caça e dos alimentos das árvores, da natureza, o seu sustento. Mas com o passar do tempo, o homem se estabelece num único local, aprende a explorar a terra com a agricultura, aprende a viver períodos de sedentarismo, porque o nômade não tem sedentarismo, né? O nômade está sempre ali atrás do alimento. Já quando você produz na terra, você tem que esperar o tempo da terra para que o produto e o alimento surjam. Então você aprende a lidar com esse período de sedentarismo, produção e tudo mais. Você tem a concepção das primeiras comunidades, a partir das micro sociedades, que são as famílias. Vai se formando tribos, aldeias, vilas, e vai se compondo uma relação social mais ampla. E aí você tem, nestes grupos, a domesticação de animais, que vão servir de alimento e de sustento para essa própria sociedade. É o leite, a carne, os derivados e tudo. Aí surge uma organização do trabalho, né? O homem caça, pesca, dá segurança para a propriedade que tem, né? Mulheres cuidam de filhos, agricultura, preparo de alimentos. Você tem desenvolvimento das relações sexuais, como elas se alteram, para um processo menos animalesco, para um processo mais afetivo. O homem se responsabiliza pela prole, pelas suas crias, pela família, junto com a mulher, e nasce a família. Aí, o aumento da produção de alimentos, sobra o alimento, o trigo para ele aqui, o outro está sobrando a outra coisa, ele vai lá e faz a troca. Dessa troca, começa a nascer a necessidade de uma moeda para facilitar, porque às vezes você não quer uma vaca em troca do trigo que você está oferecendo. De repente, alguma coisa que simbolize o valor disso, dessa diferença, é mais útil. E aí as sociedades vão surgindo, um aumento populacional, armazenamento do que se excede de seus alimentos, inicia-se o comércio, nasce a escrita e aí vai. Bom, tá dado a base de tudo isso. Aí, vamos à segunda palavra, a palavra do título, escola, que vem do latim escola, e refere-se a estabelecimento privado ou público destinado, de forma coletiva, à instrução
de algum tipo de gênero de instrução. Nele você pode ter um corpo docente, professores, alunos, funcionários, submetidos ao estilo de ensinar uma doutrina, um princípio, sistema. Ok. Só que, enquanto não tem a escola como instituição formal, as famílias aprendem pelo exemplo dos outros. Né? É o pai que aprende a caçar e ensina o teu filho a caçar, a produzir na terra, e assim vai. E aí, com a formação das sociedades, você estabelece um compromisso de alguém ou algum grupo específico repassar conhecimento e isso ser difundido naquele grupo, criando comportamentos, criando uma base de conhecimento. Né? Por que esse tema é tão tratado à luz do Espiritismo? Porque para o espírita, a família mais importante, porque o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, da forma mais simples, da forma mais natural que Jesus nos ensinou, sem os ritos e os procedimentos tão enraizados pela mão humana, né? Então, entendendo isso, o Espiritismo vem para trazer o Evangelho mais aprofundamento, mais esclarecimento, porque muito foi se ensinado por parábolas, por simbologismos, e o Espiritismo vem de forma objetiva dizer o que é o que não é das coisas. E o grande, por exemplo, Jesus dá um ensinamento da família universal. E o Espiritismo diz, essa família universal é o Espírito. Né? Somos todos irmãos. Pega-se o Pai Nosso. Pai Nosso, essa grande oração dominical, ela começa com Pai Nosso. O que significa isso? Pai, Criador de todas as criaturas que são irmãos. Se Ele é Pai, somos filhos. Certo? Então, partindo desse princípio, na visão espírita, na visão cristã, nós somos todos irmãos. Colocado em papéis de pais, filhos, mães, avós, irmãos, né? Por questões dos propósitos universais de progresso e desenvolvimento, que a lei da reencarnação nos ensina muito bem. Tem um trecho do livro Emmanuel, ditado pelo próprio Espírito, Chico Xavier, que ele diz ele faz um apelo aos médiuns, mas que cabe, que todos, uma vez desenvolvendo, estudando, somos médiuns em potenciais, né? Ele diz assim: aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas e, enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Bom, esse tema tem esse trecho do livro tem uma síntese monumental, porque ele fala: apresentar-se ao espaço é o quê? Voltar à pátria espiritual, a verdadeira pátria eterna do espírito. Vencendo a si próprio, ou seja, mostrando a mensagem evangélica de Jesus, enquanto temos o ensinamento anterior de Moisés, mostrando o inimigo exterior, Jesus vem mostrando o inimigo interior, do autoconhecimento, da melhoria individual. E aqui o Emmanuel resgata isso, dizendo que vencer a si mesmo é a maior das grandes batalhas, maior que até os maiores generais, os resultados dos maiores generais e dos maiores conquistas militares, porque essa é a grande batalha. Você voltar ao plano espiritual, como diria André Luiz no livro Missionários da Luz, completista, ou seja, voltar virtuoso, vinculado aos compromissos das boas escolhas no seu livre-arbítrio, das boas decisões, do respeito, do amor ao próximo, cumprindo seus objetivos pré-reencarnatórios, que são contratos de progresso, de evolução,
você estabeleceu consigo próprio, com um grupo que lhe acompanha. E essa é a grande batalha. A grande vitória é passar por ela, incólume, né? Vencedor. E aí ele faz o seguinte, o homem que se vence faz seu corpo espiritual apto a ingressar. Por quê? Porque uma vez a gente no plano espiritual, a gente passa por depurações fluídicas, com os estudos, com os tratamentos, né? Aí a gente se compromete com a reencarnação, traça as diretrizes que a gente propõe, prepara o nosso retorno ao corpo físico. Então a gente vem com o perispírito limpo, leve, lavado. Aí a gente vem, incorpora, ocupa o corpo físico, realiza obras e o suja conforme as nossas escolhas, esse corpo perispiritual. Se forem boas escolhas que nos levam ao campo da virtuosidade, a gente volta para o plano espiritual melhor do que saiu. Então esse corpo espiritual volta tão adequado e preparado a essa realidade espiritual, melhor do que saiu. Não precisa passar por período de umbral de lavanderia para botar a roupa limpa de novo, né? Porque cumpriu os seus propósitos. E nessa questão de cumprir, você, ao voltar melhor do que foi, você reduz esse círculo doloroso de reencarnações pela questão da justiça divina, né? Do arrepender-se, do expiar, do reparar. Porque uma vez cortando o ciclo dos erros, você corta o ciclo das reparações. E aí você passa a ser um espírito comprometido com a evolução do outro também, com aquele que não lhe acompanhou, e você tem afeto e simpatia. E aí surgem o quê? As reencarnações missionárias, a fim de você... E missionária, doméstica em casa, que limpa a casa do patrão e tenha muitas vezes mais envergadura moral do que o patrão e não sabe, né? A dona do lar, que cuida do lar com maestria, ajudando a família em todas as suas atribuições, e passa incólume como um grande espírito missionário, como já perguntaram uma vez, né? Dos grandes espíritos missionários. Aí foi respondido, e muitos passaram e a gente nem sabe, porque muitos não compõem grandes histórias, mas histórias individuais de grupos muito pequenos, realizando a grande obra do amor, né? Bom, resumo da ópera. Esse é um grande ensinamento que Emmanuel passa, mostrando que dentro deste campo das programações reencarnatórias, do retorno ao mundo corporal, e das vitórias pessoais, está o de ajudar o outro a ser vitorioso também. E a família é a base fundamental disso. E o uso da escola, do exemplo, do modelo, do ensinamento, a ferramenta para isso, né? Porque você não pode ficar no campo das palavras, mas você tem que ficar no campo das obras, das realizações, a fim de que teu filho e aqueles que estão próximos de você veem a coerência e não a hipocrisia. Bom, passado adiante, a gente fala que na família, as funções terrenas, o espírito vê muito mais além, o espírita. O que o espírito enxerga? Olhando essa questão da família universal, que há uma ligação maior que a simples necessidade ou dependência de materiais físicos. Há uma finalidade transcendente e não somente um objetivo de uma única existência, porque o espírito, sendo imortal, infinitas são as suas experiências. A adoção da paciência, o amor, a compreensão, sendo o largo, o ponto bendito a benefício de outros e de ti mesmo perante Deus. Então, ou seja, a grande escola que Deus nos coloca nos processos reencarnatórios e evolução é a escola da família, da afetividade, da união do grupo. Essa família espiritual, porque você vai ter relações, convívios, muitas das vezes com espíritos próximos, afetuosos ou desafetuosos a você.
as diversas reencarnações que você terá não lhe dizem uma mensagem que você vai estar o tempo todo com espíritos diferentes, reencarnando em famílias. Muitas vezes os mesmos, reparando juntos e progredindo juntos. Só que em situações de proximidade. Então, às vezes, por exemplo, pega eu, minha esposa, não tivemos filhos. Não surgiu o momento e a decisão para isso. E um espírito familiar queria estar com a gente. E aí não veio isso. Nosso livre-arbítrio, a gente acabou não indo por esse caminho. O que acontece? Às vezes uma sobrinha próxima a você dá espaço. Na gravidez dela, um espírito afetuoso seu que nasce ali. E aí às vezes você explica o quê? Por que essa sobrinha, quando te vê, ele dá grandes abraços e grandes beijos? Por que essa afinidade, né? Então são coisas que pode explicar sim. No livro Diálogo com as Sombras, tem uma passagem muito interessante que é contada no livro sobre a história de uma moça que praticava obsessão em um dos médiums que dava passividade. E quando o médium estava em vias da psicofonia, o dialogador falava para o espírito ter paciência, ter calma, atenuar a sua compreensão em relação àquele que ela enxergava como um desafeto que a magoara no passado e tal. E aí o espírito explicava que agia dessa forma porque ele, o médium, em outra encarnação, a brigar contra a família, uma família de classe média alta, e ela depois descobre que, rompendo com a família para ficar com ele não a respeita, traindo-a com outras, colocando a vida dela na desgraça, e aí outros fatos detalhados e tal. Até que com os trabalhos de dialogação, de atendimento, de assistência desse espírito em diversas sessões, esse espírito avisa, informa ao dialogador que reencarnará e que será uma neta dele. Olha que interessante, desse médium. E que assim será feita a providência das reparações. E quando essa criança nasce, o dirigente da atividade, o autor do livro, né, ele vai até o local do nascimento e ao olhar a criança no berço, a criança abre um sorriso imenso para ele e ele sente que aquilo era como se fosse um símbolo de gratidão pelo fato de ela só estar ali naquela nova oportunidade da reparação, como neta daquele que ela tanto amou e que passou a ser um desafeto pela revolta, pela mágoa, a fim de trazer a reaproximação dentro do ambiente da família. Olha que história linda, eu tenho essa história como uma das mais bonitas do livro. E aquele olhar da criança olhando para ele, sorrindo, reconhecendo ele ao chegar para visitá-la, o bebezinho, é um prêmio, um reconhecimento pelo trabalho, pelo que foi feito. Né? Um reconhecimento além da condição física limitada do bebezinho, de que não teria reconhecimento a não ser do próprio espírito. Bom, rapidinho, porque nosso tempo já está curto, no livro dos Espíritos tem a questão da lei da reprodução. E é falado, entre várias questões, uma que eu acho que é importante destacar, que é a lei do casamento, dentro da lei da reprodução, nas questões 695 a 699 fala-se sobre casamento e celibato, e na questão 700 a 701 fala sobre poligamia. O que é interessante destacar esses pontos? Porque lá o Kardec dá uma diretriz sobre qual é o processo qual é o papel do casamento na concepção das famílias e nesses vínculos harmoniosos dos casais para o seu progresso individual e coletivo. E ele inclusive classifica, ele diz assim, olha, existem classificações aqui, os espíritos mostram, em relação ao padrão desses casamentos. Sejam casamentos acidental, que ocorrem pelo livre-arbítrio de cada um deles, mas não era programado os processos pré-reencarnatórios, e ele dá o nome de acidental, que pode dar certo ou não, hein? Até mesmo sendo acidental. Você tem o sacrificial, e ele explica o que é o casamento no âmbito dessa classificação, são as condições morais de cada um. Então, no sacrificial, ele fala assim, um dos cônjuges é mais evoluído que o outro. Então, ele explica isso. O provacional, essa questão de dois espíritos divergentes estarem juntos nessa reparação e como forma de se tolerar, de se compreender e tal. Os espíritos afins, o título já diz afinidade, né?
Os transcendentais são aqueles casais realmente que já se combinam, estão no mesmo padrão de evolução e vêm com um propósito missionário, que vai atender uma comunidade, um grupo, né? E os casais perfeitos, um tipo de casamento perfeito. Quem quiser entrar em detalhes, entra lá no livro dos Espíritos, nessas questões que eu citei anteriormente. Bom, e é tratado na questão da poligamia, monogamia, poligamia, e deixa claro que poligamia, essa questão da sociedade civil que permite uma união com um homem com diversas mulheres, né? Não traz a lei do amor embutida, porque ela não permite a afeição real, né, que uma união entre duas pessoas estabelece, porque ela permite muito espaço à sensualidade, quando o amor prega o sentimento, que é acima dos instintos, né? Bom, para encerrar, a gente ainda tem 6 minutos, 5 minutos, é importante tratar a frase evangélica de Jesus quando ele diz assim: qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe, né? Quando ele fala fizer a vontade de meu Pai, ou seja, seguir as leis, apesar de Jesus saber que todos somos irmãos, mas o fato de seguir as leis de Deus coloca no campo das afinidades, porque enquanto ele não segue as leis de Deus, ainda é um espírito rebelde, né? Trabalhando por outros propósitos. E que ele faz o que? Ele institui aqui que mais do que os laços consanguíneos, são os laços da afinidade do espírito. Então, esse é o grande passo. Quando você, espírita, compreende essa família espiritual e diz: olha, não importa apenas a segurança da minha família, né? Mas como eu não olho mais somente o lado do sangue, do físico, o que importa é a família universal, é sentimento nobre para todos. Nossa, isso é um passo, veja a dificuldade, e a gente vai caminhando. Então, um rápido passar por esse conceito, que é assim, a humanidade inteira é uma família, verdadeira família espiritual. E hoje a gente já conta com mais de 7 bilhões. Os espíritos são unidos pela afinidade durante as encarnações e antes das encarnações. No espaço, os grupos ou famílias são formados por espíritos entrelaçados, por afeições, simpatia, semelhança de inclinações. Por isso que as reencarnações não é uma infinidade de novos contatos, mas às vezes um retorno do mesmo grupo, né? Um ou outro entrando ali para evoluir junto. Para obedecer à família espiritual de Jesus, procuremos obedecer às leis divinas. Por isso ele fala a vontade de meu Pai nessa mensagem evangélica. Somos todos espíritos criados por Deus, portanto, irmãos, Pai nosso. A encarnação apenas momentânea separa espíritos afeiçoados, enquanto uns encarnam, outros não. Então, essa afinidade nos permite a proteção dos nossos espíritos familiares que estão no outro plano nos assistindo. O vínculo é eterno. Os livres velam por aqueles que estão no cativeiro. O cativeiro aqui é o símbolo do quê? De que estar encarnado, dentro das limitações da matéria, é a prisão aos grilhões, né? Das limitações imensas do espírito. Os adiantados se esforçam pelo esforço dos retardatários. Isso seja quem está no plano espiritual, seja inclusive nas famílias com diferenças morais entre seus integrantes. Às vezes, uns seguem os outros na encarnação, reunindo-se em família ou mesmo círculo de conhecimentos e amizades, a fim de trabalharem juntos pelo seu desenvolvimento. Aí a gente parte de um princípio que é assim: o que o Espiritismo esclarece? Que corpo procede do corpo, mas o espírito não. O espírito é herdeiro dele mesmo. Sua vida moral é produto de cada um. Cada um traz suas tendências, preferências, qualidades, e é esse o grande desafio: trabalhar com as diferenças, saber lidar com a paciência, a tolerância. Jamais transmitem a semelhança moral. Esta o espírito traz consigo. Crianças que convivem em ambiente que não concordam, ou seja, a gente até pode carregar igualdades genéticas para definir doenças pela nossa programação reencarnatória que vamos ter, que vamos enfrentar, tal. Mas a gente vai ser muito mais influenciado pelo comportamento para nós caminhar na vida reencarnatória, porque com o que a pessoa nos passa, porque a gente traz muito do que a gente é.
Semelhanças morais, pensam iguais e agem iguais, espíritos simpáticos entre si. A semelhança no espírito podem ser atraídos na vida do lar por suas inclinações, como também diferenças. O Espiritismo esclarece que podem se ajudar, favorecem o caminho. E aí vem um ponto importante, muito ligado ao título da nossa palestra. Passar a educação, sim, é missão dos pais. É a influência moral que ele passa, pessoal, pelo exemplo, pela afetividade. Então, os pais conseguem transmitir o ideal, o modelo ideal. Se os pais ainda não sabem o modelo ideal, é aí que dificulta o resultado das educações que essas crianças vão ter. Através do respeito ao semelhante, se o espírito do filho aceitar os pais, conseguem passar a exercer muita influência sobre a vida na sua educação. Por isso, o atributo do amor, conquistando e vencendo as barreiras, às vezes, das diferenças e das reparações do passado, pelo amor, para poder trazer a aproximação. São muros invisíveis que são construídos pelos séculos de diferenças, de erros do passado que a gente constrói com quem está perto da gente. Que esses muros só vão ser derrubados pelo atributo do amor, da paciência, do afeto. O corpo é novo à infância corpórea, mas o espírito não. Trazem sua bagagem moral porque já viveu muitas vidas. A infância é uma fase principal onde o espírito pode receber e aceitar as instruções. Então esse quadro da reencarnação, trazendo inclusive nesse período da infância da criança, a incapacidade das potencialidades que o espírito tem, porque o corpo físico está tão delimitado, né, na condição de criança, da inteligência, do desenvolvimento dos órgãos e tudo mais, que é um dos melhores momentos para que os pais preparem a nova base dessa educação. Então aqui é onde ele fala que o espírito pode receber e aceitar as instruções de melhor maneira. Fase de repouso, onde se torna acessível as impressões que recebe. O Espiritismo esclarece que a educação na família traz orientações. As casas espíritas têm esta função, educação moral do espírito, por isso a gente sempre recomenda às famílias espíritas, com aderência real à doutrina, levarem suas crianças à evangelização infantil das casas espíritas, para que já tenham contato com o evangelho, com as mensagens do bem proceder, do amor ao próximo, desde cedo, para ajudar na própria educação que a família estabelece. Semear cedo é não deixar para mais tarde, para colher muitas vezes sofrimentos. As crianças não são almas recém-criadas por Deus, trazem como bagagem espiritual as consequências de seus acertos e também de seus erros. E quando passa pelo estágio da infância física, o espírito está como num repouso de atividade mais intensa do seu eu e se torna mais acessível às impressões que recebe. Porque o cérebro novo registrará novos informes, novos estímulos, costuma apresentar-se de forma dócil, porque se encontra dependente para com seus responsáveis na vida terrena. Aí fala muito a lei da conservação, estabelecendo esses instintos que a mãe traz para com o filho, protegendo-o, né, por instintos, e o filho aceitando esse carinho, né? Às vezes espíritos muito divergentes, mas no momento dessa inocência do vínculo, esquecem todo o seu passado de débitos. É nesse momento que se restabelece a queda dos muros, a vitória sobre as diferenças. E, finalmente, a gente encerra agradecendo a paciência de vocês, pedindo para que Deus nos ilumine sempre, mostrando o bom caminho e sempre considerando que a família é muito sagrada e o instrumento social fundamental para o progresso de cada indivíduo, de cada grupo, de país, de nação. É isso aí. Fiquem com Deus. Obrigado.